programa Mundo do Passaporte veio até a Universidade Selma acompanhar uma palestra bastante interessante e que vai abordar o tema Lava Jato. E quem vai dar ela é o doutor, ele é especialista em ciências criminais, vai conversar com os alunos da Universidade Selma. E eu pergunto o seguinte, a Lava Jato hoje ela é amada pela maioria da população, odiada por uma parte da sociedade, mas não há de se negar que ela mudou o país. Hoje em dia, o país passa por uma grande transformação a partir da Lava Jato. Como é que você avalia esse momento histórico para o nosso Brasil? Bom, são duas perspectivas, não é? Evidentemente, desde o ponto de vista social, a Lava Jato ela tem culminado em algo positivo, porque aos olhos da sociedade nós verificamos aqui uma atuação, seja da Polícia Federal, como do Ministério Público Federal e até mesmo do Judiciário como um todo, em prol da apuração e julgamento de fatos delitivos de extrema gravidade envolvendo agentes políticos nacionais. E isso é uma questão extremamente importante, considerando que houve um arrombo, não é, nos cofres públicos, conforme apurado até agora na investigação, que extrapola o quantitativo de 38 bilhões de reais. E não se viu algo nesse cariz no nosso país, não é, em outro momento histórico. Então ela tem esse fator relevante. Desde uma outra ótica, advém aí o problema jurídico. Desde a ótica jurídica, que eu acho que é justamente o fato que envolve o aspecto negativo, como tu disseste, nós verificamos que a comunidade jurídica como um todo, ela tem uma preocupação muito grande com vamos dizer assim, esta influência social que a operação tem exercido, de tal modo que ela se reflete muitas vezes nos julgadores. É como se o julgador, exercendo o papel dele também, que não deixa de ser um papel social, ele também sofresse uma espécie de uma tensão, eu não diria nenhum constrangimento, mas uma tensão de fato para dar uma resposta à sociedade em face destes fatos delitivos extremamente graves que têm ocorrido. Então, evidentemente, em meio a essa tensão, vamos dizer assim, comum, e até plausível que um julgador acabe cometendo um equívoco ou outro, até porque são seres humanos. E nós costumamos dizer no direito que um recurso, a medida recursal, ela existe em razão da falibilidade humana do julgador. Ele é um ser humano, falha como qualquer um ser humano, como nós. E o problema maior é que, evidentemente, desde os olhos da comunidade jurídica, estas falhas elas não são aceitáveis. Porque muitas vezes estas falhas podem conduzir à violação de direitos, de garantias existentes, seja na Constituição, seja na legislação infraconstitucional. E, obviamente, a comunidade jurídica não manifesta a posição negativa a essa tensão que, vamos dizer assim, surge a partir da Lava Jato, e que culmina muitas vezes em, vamos dizer assim, punições incorretas ou inadequadas. Não estou dizendo que necessariamente não deva alguém ser punido, mas muitas vezes acaba sendo punido mais gravosamente do que deveria, por uma influência externa. Existe um princípio que a gente ouve desde pequeno, que a justiça é igual para todos. E hoje a gente está vendo juízes, deputados, governadores na cadeia. E a gente sabe que a Lava Jato ela vai ter um fim. Um determinado momento ela vai terminar, ela vai acabar. E daí para frente? Como vai ficar o nosso país? Eu acredito que esse momento é realmente histórico, como eu disse inicialmente. Por ser um momento histórico, eu acredito que a sociedade ela vai manter os seus olhos voltados a esses agentes públicos e, sobretudo, considerando o fato de que é possível um eventual deslize que conduza a uma caracterização de crime por parte do agente público no exercício do seu munus. E o fato mais importante que nós não podemos esquecer é que o agente público ele atua por nós. Então, é um direito da sociedade fazer esse controle da atuação do agente público. Considerando isso é que eu acho que, apesar da Lava Jato, evidentemente, em algum momento ter que encerrar, o cuidado e a atenção não vai ser simplesmente diluído e vão abrir mão disso. Até porque é um momento e a Lava Jato ela teve vamos dizer assim, uma projeção muito grande, estratosférica, eu diria, no país inteiro, mas algo que talvez não tenha sido levado à mídia, de certo modo, ao longo dos anos, é que muitas vezes agentes públicos são julgados e não se projetam, ou melhor, não é projetada a notícia. Eu dou um exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul nós temos uma cidade que foi considerada uma época, num tom irônico, histórica pelo fato de todos os prefeitos que passaram por essa cidade terem sido processados por algum crime como peculato ou corrupção. Mas é uma cidade interior, não tem projeção na mídia, não repercute no país, mas ocorria. E isso ocorre também em vários estados do país. E a questão aqui da Lava Jato foi justamente essa repercussão por serem agentes públicos via de regra federais, e que, portanto, envolve a população como um todo. Doutor, você vai conversar hoje com o auditório cheio, vários alunos aqui da Universidade Selma querendo ouvir
né, essa questão da Lava Jato. O que você vai abordar para esses alunos aqui? Hoje vai conversar, qual vai ser o canal de diálogo entre a sua experiência e a vivência acadêmica deles? Sim. Bem, eu pretendo fazer um panorama da Lava Jato enquanto uma operação, passar alguns dados que são extremamente importantes, considerando a situação atual em que se encontra a operação, e posteriormente a isso, chegando a esses dados, analisar algumas condenações que surgiram, né, porque já foram proferidas várias condenações até agora, oriundas da Operação Lava Jato, algumas em segunda instância, outras em primeira instância, e eu identifiquei a partir de uma análise mais detida que a chamada teoria do domínio do fato, que veio se propagando no cenário jurídico contemporâneo nos últimos 5, 6 anos, sobretudo a partir do caso Mensalão, ela foi utilizada em algumas decisões. E ali eu identifiquei uma inadequação no uso dessa teoria, considerando que não necessariamente fosse conduzir a uma absolvição, analisando o mérito dos casos, mas a decisões inadequadas, eu diria. E daí pretendo pontuar quais foram esses dois casos e demonstrar o uso inadequado, né, da teoria.